time! Esse é o canal da Crepe Crepes e eu sou a Jacira Piva. O objetivo desse canal é treinar e desenvolver o nosso time e também para conhecimento dos nossos clientes e parceiros. Hoje eu voltei aqui com o nosso cardápio. Nós vamos falar hoje da refeição. Então, vem comigo! Hoje nós vamos começar falando aqui da nossa refeição e nós vamos falar por que a nossa refeição é saudável e falar também das categorias da nossa refeição para poder explicar certinho ali, entender a necessidade do nosso cliente. Hoje, meu marido lindo, fala marido lindo. Olá pessoal, tudo bem? Não vai conseguir me acompanhar aqui, então ele não vai conseguir me lembrar de números, então eu tive que me atualizar aqui, gente, vou ter que fazer sozinho. Porque ele tem os afazeres dele, né? Tá liberado. O nosso cardápio, ele é feito para compor o prato a partir de 3 opções. Quando o nosso time de atendente for explicar para o cliente sobre o cardápio, ele vai ter que explicar por que a partir de 3 opções. Gente, ele foi montado assim porque 2 opções não vai satisfazer o cliente. Nosso cardápio foi criado, desenvolvido por nutricionistas, então tem as quantidades de cada item aqui da refeição. Então, por exemplo, se a pessoa pedir só 2 itens, um brócolis, vamos dizer que nós vamos falar de todas as categorias, um brócolis e uma proteína, né, um grelhado, não vai compor um prato satisfatório. Então, por isso que nós já colocamos 3 opções, ó. Não importa a categoria, porque o cardápio aqui ele é dividido por categorias. Então, ele vem por categorias de carboidratos, grãos, proteínas, os nossos especiais veganos, que são os hambúrgueres, legumes, as saladas aqui individuais, e vem aqui também as saladas, que essas aqui são as saladas especiais, elas valem como refeição. Então, sempre que abordar o cliente, já vai explicar para ele que a montagem dos pratos é a partir de 3 opções e é por essa razão. E se montar com menos opções, não vai ficar um prato satisfatório, tanto aqui no salão, né, dos clientes aqui da creperia, quanto no delivery também, são no mínimo 3 opções para o cliente, tá? E vamos falar o porquê da nossa refeição, por que a nossa refeição é saudável. Se você já faz parte do nosso time, você já sabe as razões, mas eu vou explicar aqui certinho para vocês. O nosso cardápio ele é saudável porque ele não tem nada de origem, assim, industrializada, nada no quesito, assim, temperos. Por exemplo, nossos temperos, eles são feitos aqui mesmo. Nós temos 2 temperos. Temos o tempero alho e sal, que ele é feito para cocção em geral, assim, arroz, feijão. E nós temos também o tempero de alho, sal e ervas finas, que ele é para os grelhados. Então, ele é para as proteínas ali grelhadas. E também nós temos o alho triturado, que é o que a gente usa também para refogar os legumes. Então, a gente não tem... nós voltamos à nossa origem, né? Ao cozimento, assim, dos nossos avós, né? Da nossa mãe, que não se usa condimento. Hoje em dia, a gente tem muito tempero pronto, né? E esses temperos prontos, eles contêm muito sódio e outros ingredientes ali que, ao decorrer do tempo, né? No longo prazo, eles fazem mal para a nossa saúde. Lembrando que é tudo preparado na hora, tudo fresquinho. Então, explicar para o cliente esse diferencial, porque é diferente de ir num restaurante self-service, por exemplo. O nosso caso aqui são pratos montados, elaborados, montados na hora. Então, explicar para o cliente esse diferencial, que por isso ele vai demorar em cerca de 20 minutos nos dias tranquilos, e mais podendo demorar de 20 a 30 minutos, dependendo do tipo do prato. E também do fluxo que tiver aqui no restaurante no dia, né, na creperia. Por exemplo, nós temos aqui as massas especiais, né, que a massa especial de peito de peru e a massa especial bolonhesa, que nós temos massas aqui. E temos também o talharim ao molho sugo, que também pode ser o talharim ou a massa integral ou o penne sem glúten. Nesses casos aqui, por exemplo, a massa demora, porque a gente cozinha na hora. Então, a massa demora em torno de 20 minutos para cozinhar a massa. Então, é importante a gente salientar isso para o cliente. Aqui, começando pelos carboidratos, nós vamos começar aqui com o arroz branco, que é o nosso arroz branco de cada dia. Depois vamos ter o arroz integral, que o nosso arroz integral é o arroz agulhinha vermelha. Temos aqui a batata doce, gente. A nossa batata doce ela é cozida
e depois é grelhada no azeite, em pedaços assim, fatias um pouquinho mais espessas, certo? Nós temos o purê de batata inglesa. É bom observar a descrição. O purê de batata inglesa, por exemplo, ele é sem adição de leite e ele também não tem manteiga. Então ele é um purê vegano e sem lactose também, certo? Nós temos aqui o purê de mandioquinha. O purê de mandioquinha salsa é maravilhoso. Muita gente conhece a mandioquinha salsa também como batata baroa. E ele é um purê muito saboroso, porém ele não vai leite, mas ele vai manteiga. Então é bom a gente conhecer os componentes de cada prato para a gente poder sugerir e acompanhar melhor ali a necessidade do cliente, certo? Nós temos aqui, ó, que eu falei anteriormente das massas, né? O talharim ao molho sul, o talharim integral ao molho sul e o penne sem glúten ao molho sul. Então, essas massas aqui a pessoa vai escolher na hora aqui no cardápio, ó. Tem a descrição certinho dos tipos de macarrão. Essas opções de macarrão aqui, elas são para compor o prato. Então, ela vem uma porção de 100 gramas de macarrão. Assim, após cozido, vem cerca de 610 gramas de macarrão. Então, ele é para compor o prato, por exemplo, uma proteína, um grão, né? Então, ele vem com essas opções. E nós temos também aqui as massas especiais, né? Que a gente tem a massa especial peito de peru, que ela vai peito de peru, tomate seco, parmesão e manjericão. Gente, uma massa maravilhosa. E temos também a massa tradicional, né? A tradicional massa especial bolonhesa, que ela é com a carne moída ali com molho de tomate, certo? Em todas as opções de massa, o cliente vai escolher o tipo do macarrão. Então tem o talharim tradicional, o talharim integral e o penne sem glúten, tá? Lembrando que o talharim integral ele é vegano também, não tem ovos, não tem leite, não tem nada de origem animal, ok? Agora nós vamos passar aqui para os grãos, que o cliente pede separadamente também. Temos o feijão, a lentilha e o grão de bico, são refogadinhos, assim, no estilo do feijão, que é feito a lentilha e o grão de bico, só que o grão de bico é mais sequinho, certo? E eles normalmente vêm à parte também, na montagem do prato. Nós temos aqui agora as proteínas. De proteínas, nós temos aqui o lombo suíno. O lombo suíno ele é em tiras, tá, gente? Porque como a gente faz na chapa, e a carne de porco tem que ser mais sequinha, não pode ser mal passada, então a gente optou por fazer ela só em tiras. Depois nós temos a alcatra grelhada, que é um bife de alcatra. O contrafilé supremo, né? Para quem gosta de uma carninha assim mais um pouquinho de gordura. É uma excelente opção para compor um prato com purê de mandioquinha. Inclusive, nós temos sugestões aqui no layout da loja, nas nossas TVs aqui, sugestões já desses pratos montados para o cliente, para poder facilitar. Importante ressaltar, gente, que aqui, quando o cliente pedir o contrafilé supremo, como ele é uma carne diferenciada, uma fiambrada, tem um pouquinho mais de gordura, e é um pouco de gordura, e é uma carne um bife assim, de 200 gramas, é um bifão, como diz a minha filha, né? A carninha do leão. Tem que perguntar para o cliente qual é o ponto que ele quer. As outras carnes, por exemplo, a alcatra, o lombo, o frango que nós vamos falar, a tilápia, eles vêm ao ponto, a não ser que o cliente peça. Então o cliente, eu quero bem passado. Aí ele vai vir bem passado. Eu quero mal passado, a gente manda mal passado. Mas, via de regra, os grelhados, assim, com exceção do contrafilé, eles vêm ao ponto. No caso do contrafilé, daí o cliente escolhe, normalmente, qual que é o ponto da carne dele. Se é o ponto mais, se é o ponto menos, se é bem passado ou se é mal passado, tá? E tem que ir escrito certinho na comanda. E depois nós temos aqui o frango grelhado. O frango grelhado e a alcatra, ela pode ser tanto em bife quanto em tiras. Também é bom a gente confirmar com o cliente aqui no momento da venda, tá? A nossa tilápia ela é grelhada, é um filé maravilhoso, grelhadíssimo, ele bem leve, muito leve e saudável, né? Porque ele não contém gordura e todo mundo sabe o quanto o peixe faz bem para a nossa saúde. Depois nós temos aqui a carne moída, que ela é refogada com molho de tomate. A proteína de soja refogada, que é a opção dentro das proteínas aqui para os veganos e vegetarianos. Temos a costela defumada ao vinho. Gente, essa costela é maravilhosa. Apesar dela ser uma costela, é uma costela bovina, tá? Mas apesar dela ser uma costela, ela é defumada, então ela perde assim 70% da gordura dela. E ela é desossada, então ela vem em cubinhos assim, temperadinha, né, com o nosso tempero especial, e ela é marinada no vinho.
Então entra naquele caso também que eu falei com vocês, das massas que contém vinho. Tudo na alimentação que contém o vinho, quando vai na chapa evapora o álcool. Então não quer dizer que porque contém vinho, é temperado no vinho, é alcoólico. Então é não alcoólico, tá? Essa costela defumada. Tem combinações maravilhosas dela aqui também. Temos a parmegiana light. Gente, uma pergunta que não cala. Por que que a nossa parmegiana é light? Ela é light porque ela é somente grelhada, ela não é empanada, porque a parmegiana tradicional, ela é empanada, frita, e depois monta ela com mussarela e o molho sugo, né? No nosso caso aqui, ela é grelhada na chapa, vai com queijo mussarela, por cima o molho sugo e o nosso molho pesto maravilhoso para dar aquele sabor incrível. Então, por isso a nossa parmegiana é light, certo? E nós temos 3 opções aqui das proteínas, né, do grelhado para poder fazer a parmegiana. Então, ela pode ser de alcatra, frango ou tilápia, tá? Uma dica aqui também para você que é vegetariano, nós temos aqui os hambúrgueres que eu vou falar deles logo mais, que são os hambúrgueres veganos. Ele também dá para ser feita parmegiana, tá? Ela não tá aqui no cardápio, porém já teve cliente que fez esse pedido especial e ficou maravilhoso. Temos aqui a linguiça calabresa. Gente, até a nossa linguiça calabresa é mais leve, viu? Porque nós pegamos num fornecedor uma linguiça calabresa de boa qualidade, então ela tem menos gordura e ela tem menos sal também. Essas coisas influenciam muito na nossa decisão na hora de escolher a marca da nossa matéria-prima. Depois nós temos o famoso ovo frito, né? Que é importante também o cliente escolher o ponto do ovo dele, é mole, ao ponto, mal passado, tá? Com a gema molinha, o cliente pode escolher. Temos aqui o espetinho de frango também. O espetinho de frango, ele é frito, tá, gente? É uma opção, assim, que nós colocamos, muitas crianças gostam de comer um espetinho, né? E ele vem duas unidades de espetinho no prato, e aí pode compor o prato, compõe o prato também com os outros acompanhamentos. Temos aqui o omelete tradicional. Esse omelete tradicional, temos o omelete tradicional especial. É uma das opções, até eu vou voltar com vocês ali na massa, o omelete tradicional especial e as massas especiais, que é a massa de peito de peru e a massa de bolonhesa, elas podem ser pedidas individualmente, não precisa necessariamente compor o prato, porque são opções que vão satisfazer o cliente, porque a massa especial já é um prato, né, composto, e o omelete e o omelete especial, eles também já dá para compor um prato ali da pessoa que tiver com uma dieta específica, né, o pessoal gosta muito do omelete. E o omelete especial, ele tem 2 opções de recheio. Nas 2 opções do omelete, o cliente pode escolher se ele quer cebola, tomate ou abobrinha na massa. Isso já vem, tanto no omelete especial quanto no omelete tradicional. E no omelete especial, fora esse item que vai batido ali na massa, o cliente também pode escolher 2 opções aqui para colocar no recheio. Que aí nós temos aqui queijo Minas, mussarela, ricota, peito de peru, lombinho canadense, presunto, bacon, tomate seco, brócolis e cebola. Então, essas aqui são as opções para colocar aqui no omelete especial. Também uma observação é que nas opções, quando o cliente pedir o grelhado dele em tiras, que é, no caso aqui, a sugestão do lombo suíno, o frango grelhado e também a alcatra, né? O filé de alcatra pode ser em filé ou pode ser em tiras acebolado. Então, em tiras. E aí o cliente, você pode perguntar para o cliente se ele quer em tiras acebolado, né? Com cebola e tomate, só cebola, só tomate, essa vai ser nada. É só o grelhado. Então é importante a gente dar essas opções. É um diferencial para o cliente, então é importante a gente dar essas opções para ele.